Olá, estamos aqui de volta para continuar com nossas aulas. Hoje vamos falar de funções, né? Vamos iniciar o estudo das funções. Então vamos lá. Veja bem, o que é uma função, né? Uma das partes da matemática, da álgebra, dos itens de álgebra que são mais importantes é o estudo de funções, porque é, a gente sempre procura padronizar tudo em matemática, né? A gente cria conjuntos com certas propriedades, como a gente já viu, tá certo? A gente pega e diz, não, esse conjunto tem essa propriedade, então aqui tem esses elementos. Então, a gente padroniza, a gente quer juntar as coisas, né? Por isso que surge a ideia de conjunto. E a ideia de funções, na esteira da ideia de conjunto, nos leva a também fazer padrões. A gente vai pegar valores e tentar padronizar de uma forma que um vai se relacionar com o outro. Então, a gente já vai pegar conjuntos e relacionar conjuntos com conjuntos, né? Como essas relações irão ocorrer, né? Existem várias formas de ocorrer, né? Uma delas é essa que nós chamamos de funções, perfeito? Então, as funções para nós aqui vão relacionar um conjunto com o outro, perfeito? Então, vamos dar início. Então, olha aqui a definição. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma regra ou lei F que associa A e B é chamada de função se e somente se cada elemento x de A for associado por F, né, pela regra, pela lei, a um único elemento y f de x em b, né? É assim que se define a função. Então, para cada elemento da função, a regra ou lei que nós estamos chamando de f, tá certo? Vai associar um único elemento no conjunto B. Se isso ocorrer, então essa lei, essa regra, né, é que é chamada de função, perfeito? Aí tá aqui nesse caso, ó. Imagina que eu tenho aqui o conjunto A, né? Ó, esse aqui é o conjunto A, que tem 4 elementos. O conjunto B tem 4 elementos. Veja que essa seta vai indicar para mim aqui a forma que eu estou associando, a forma que a lei está agindo nos elementos do A para relacionar com os elementos do conjunto B. Tá certo? Veja que cada elemento de A, ó, cada um deles está associado a um único elemento no conjunto B. Tá certo? Então, essa associação, essa regra que deu origem a esse desenho, é chamada de função. Perfeito? Olha aqui outra, né? Eu tenho novamente, ó, cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Ó, né? Esse aqui é apenas a esse, este aqui é apenas a esse, este aqui é apenas a esse, e este aqui é esse outro diferenciado, né? É claro que eu tenho que 3 elementos do conjunto A indo a um único elemento do conjunto B. Isso causa problema? Claro que não, né? Claro que não causa problema. Perfeito? Porque para nós é isso que nós queremos, né? Cada elemento do conjunto A associado a um elemento do conjunto B. Ah, professor, mas o elemento do conjunto B que os elementos do A está associado, vem 3 nele, né? Está associado com 3 do A. Bom, isso não importa, porque diz o seguinte, né? Cada elemento x de A, né, for associado por F a um único elemento Y em B. Ó. Então tá, ó. Esse aqui está associado só a esse. Né? Este segundo, só a este. Este terceiro, só a este. Este quarto, só a este. Tá certo? Por quê? Porque a associação é de A para B, né? Porque a função é do conjunto A para o conjunto B. Ó. Tá certo? Ó. Todo elemento de A aqui, ó, associado a um único elemento do conjunto B. Ei, professor, mas lá no conjunto B sobrou elemento. Bom, isso não importa. O importante é que cada elemento do primeiro conjunto, que é o conjunto de saída, né? Que é o conjunto A, está associado a um único elemento do conjunto B. Perfeito? Então vamos continuar. Vamos lá. Tá certo? Aqui a definição está repetida, olha só. Aí, aqui é um exemplo de uma regra, de uma lei que não é função. Ó. Aqui fala, olha só. Cada elemento x de A, ó, esse está associado com o elemento de B, este está associado com o elemento de B, este está associado com o elemento de B, e este não está associado com ninguém em B. Né? E é cada elemento, que cada é o mesmo que todos. Então, todos os elementos de A, cada um deles, tem que estar associado a um único elemento no conjunto B. Esse aqui está associado a nenhum.
Então, isso aqui, ó, é exemplo de algo que não é uma função. Tá certo? Não é uma função. Perfeito? Então, acho que ficou clara a ideia, né? Então, vamos olhar aqui esta outra coisa. Então, isso que é uma função. Então, o que que nós temos que ter? Nós temos que ter dois conjuntos, né? Ó, A e B, conjuntos não vazios. Tá certo? Aí a lei F é uma regra que associa a cada o conjunto A, né? Olha, aqui eu estou escrevendo como a gente costuma simbolizar. Associa o conjunto A com o conjunto B. Como? Pega o elemento X aqui do conjunto A e associa ao elemento Y do conjunto B, que também é simbolizado assim, ó. A regra aplicada em X, f de X. Esse é o simbolismo de função. O que é interessante, ó, é que F, claro, é a lei que vai fazer essa associação. O A, esse A, ó, é chamado de... Eu simbolizo assim, ó. Né? Aqui que eu leio domínio da função. Perfeito? O B é chamado de, ó, eu vou simbolizar assim, ó. Aqui, ó, pode estar entre parênteses ou não, ó. Aqui pode estar entre parênteses ou não, né, ó. Tanto faz. Tá certo? É chamado de contra domínio da função. Perfeito? É chamado de contradomínio da função. Ainda tem um terceiro conjunto, né? Ó, que eu vou simbolizar assim, ó. IMF. Tá certo? Como é que é esse conjunto? Esse conjunto é formado pelos Y, pertencente a B, tais que Y é igual a F de X para todo X em A. Esse conjunto é chamado de conjunto imagem da função. Ah, mas por quê? Porque cada um desses valores, ó, é chamado de, ó, cada f de x é chamado de imagem ou valor de x de, vamos apagar isso aqui que não está muito bom esse negócio, né? De dx pela função f. Perfeito? Cada f de x é chamado assim, imagem ou valor de x pela f. Então aqui, ó, são o conjunto de todas as imagens de cada x do conjunto A, ó, perfeito? Formando esse conjunto que é chamado de conjunto imagem ou conjunto imagem da função, ou conjunto dos valores de A pela função f, né, que vai dar na mesma. Tá ok? Tá ok? Ó, não esqueçam que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, não esqueçam de entrar em contato, né? Ó, você sabe que você pode entrar em contato pelo SIGA A, né? Ó, você pode entrar em contato pelo SIGA A, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp, ok? Estarei aguardando os senhores aqui, né? Ó. Então vamos à próxima. Vamos ao próximo. Né? Ó, vamos lá. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir. Né? Então vamos continuar lá. Né? Agora, o seguinte. Bom, o nosso objetivo com as funções é que esse A e esse B, para nós vamos querer sempre assim, ó, para o nosso caso.
a gente quer sempre que A e B, né? A gente quer sempre que A e B sejam subconjunto dos reais, né? A gente vai sempre querer isso, que sejam sempre conjuntos da reta, por enquanto, para o que nós estamos fazendo, perfeito? Para a nossa construção da nossa teoria de funções, tá ok? Agora, sendo o conjunto das retas, eles podem ser representados de certa maneira. Por exemplo, assim, ó, imagina o seguinte. É claro que você pode definir, né? Definir de acordo com o que você vai achar melhor. Mas a ideia vai ser a seguinte. A ideia vai ser a seguinte. Eu vou escrever aqui uma coisa que a gente chama de intervalo. É claro que nem sempre, tá certo? Nem sempre nós vamos ter intervalo, né? É claro que nem sempre a gente vai ter intervalo. Mas digamos o seguinte, né? AB contido em R. Então, como é que eu quero que esse A e B seja, né? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que aqui, ó, é o número real A e aqui é o número real B. Quando eu quero me referir a todos esses valores aqui, ó, todos esses que eu estou marcando aqui, ó, dentro desse pedaço onde começa o A e termina o B, eu sempre vou me referir assim, ó. Digamos, vou chamar de conjunto A, perfeito? X, tal que, X pertence aos reais, melhor, né? X pertence aos reais. Tal que, X, olha só. Os X são esses caras que estão aqui dentro, entre o A e o B, certo? Então, são números menores que B e maiores que A, né? O A é maior que todo mundo e o B... Aliás, o A é menor que todo mundo e o B é maior que todo mundo. Ó. A menor que X e X menor que B, né? Exatamente isso que eu falei. Você pode representar dessa forma ou você pode representar dessa outra que eu vou colocar aqui, ó. Tá certo? Tá ok? Aí, olha só. Vamos ver esse outro aqui agora. Vamos ver esse outro aqui agora. Vamos ver esse outro aqui, ó. Vamos ver esse outro aqui. Vamos lá. Vamos ver este outro aqui agora. Bom, nesse primeiro aqui, ó, quando eu coloco assim, dessa forma que eu acabei de colocar, eu quero dizer o seguinte, ó. Quando eu coloco dessa forma que eu acabei de colocar, eu quero dizer que eu não estou incluindo nem o número A, tá certo? Eu não estou incluindo nem o número A, tá certo? Eu não estou incluindo nem o número A e nem o número B. Tá ok? É isso que eu quero dizer. Tá bom? Então vai ficar dessa maneira. Tá? É isso que eu quero dizer. Incluo todos os números entre o A e o B, exceto os reais A e B. Tá ok? Então, estaremos fazendo desta forma, né? Agora, olha só. Quando eu quiser me referir, né, a um conjunto, né, aos caras aqui de dentro, mas que também incluam o A e o B, aí eu vou fazer assim. Quero incluir todos esses aqui, ó. Todos, sem exceção, nenhum. Do A até o B, incluindo o A e incluindo o B. Não, incluindo só o A, sem incluir o B. Incluindo o A, ó, aí eu vou escrever o seguinte, olha como é que eu vou escrever, ó. Chamar esse conjunto de B, é X pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual que X, menor que B. Perfeito? Aí eu estou incluindo só o A e não estou incluindo o B. Ah, professor, se eu quisesse incluir o B, aí eu fecharia a bolinha aqui, ó, pintaria a bolinha, como eu fiz com o A, para significar que eu incluiria o B, e aqui na forma de representar o conjunto, ó, eu colocaria menor ou igual, como eu fiz aqui para dizer que eu estou incluindo o A. A menor ou igual que X, e X menor que B. Perfeito? A outra forma de representar seria assim, ó. Para dizer que eu incluo A, eu vou colocar um colchete.
E o parêntese significa todo mundo até o B, exceto o B. Perfeito? Tá ok? Dessa forma, tem várias variações, eu não vou colocar todas, né? Tá ok? Esse conjunto, quando não inclui extremidades, ó, é um segmento de reta que não inclui suas extremidades. Ele é chamado de conjunto aberto. Ou no caso, como é um intervalo que vai do A até o B, também pode ser chamado de intervalo aberto. Tá certo? Ah, e esse outro aí que está fechado só de um lado? Bom, ele não tem nome, ele é só um conjunto. Agora, se você fechar os dois lados, né, como eu vou fazer aqui o próximo, se você fechar aqui os dois lados, como eu vou fazer esse próximo, aí olha só. Olha aí. Se você fechar os dois lados, como eu vou fazer aqui nesse próximo, tá certo? Agora sim. Como eu vou fazer aqui nesse próximo, o que vai acontecer? A e B. Aí eu vou fechar os dois. Ó. Vou fechar os dois. E eu vou continuar me referindo a todos os valores aqui entre eles. Ó. Veja que eu só estou me referindo a valores entre eles, né? Tá certo? Quando eu me referir assim, olha só, desse jeito, aí vai ser C igual a X pertencente aos reais, tal que, né? Ó, A é menor ou igual que X, menor ou igual que B. Aí, ó, que você pode também representar aqui, ó, bolinha fechada no A e bolinha fechada no B, que significa, são todos entre o A e o B, incluindo o próprio A e incluindo também o B. Perfeito? Aí este conjunto aqui é chamado, esse último é chamado de intervalo ou conjunto fechado. Intervalo fechado ou conjunto fechado. Tá certo? Como o nosso objetivo não é estudar cálculo, né? Aqui com vocês, né? Mas para as turmas que vão estudar cálculo, eu vou falar um pouco mais coisas. Quando a gente estiver falando lá, eu vou dar mais detalhes de outras coisas que são interessantes, né? Porque a gente vai precisar para limite, né? A gente vai dar mais detalhes. Tá ok? Quais são os detalhes? A gente vai dar uma conotação maior, uma conotação mais topológica do que é um conjunto fechado, né? Mas isso é só mais tarde. Tá bom? Por enquanto, é só como representa o intervalo. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos ao próximo slide. Ainda tomando a mesma ideia, né? A mesma ideia, né? Olha só. O que eu vou fazer agora? Deixa eu só voltar aqui esse outro. Tá ok? Deixa eu só voltar aqui esse outro. Não, eu vou fazer de novo, melhor, né? Aí você vai ver direitinho. Tá certo? Aí olha só. Agora, olha esse outro aqui. Este outro eu vou fazer assim. Eu vou ter aqui, ó. Esse outro eu só vou fazer um deles, tá? Aí, de novo, o A e o B. Agora, em vez de me referir aos que estão entre o A e o B, eu vou me referir aos que são menores que A. Tá certo? Vou me referir aos que são apenas menores que A. Tá ok? Vou me referir só aos que são menores que A. Como é que eu me refiro a isso? Veja que a bolinha no A está aberta, então não inclui o A. É todo mundo que é menor que o A, exceto o A. E você representa assim. Ó. X pertence aos reais, tal que X é estritamente menor que o A. Ah, professor, mas e se eu quisesse incluir o A? Aí, ó, a ideia seria a seguinte. Todos menores que A, né? Ó, todos para cá, né? Ó, todos os antes do A, incluindo o A. Ó, aí, para incluir, lembra? Fecha a bolinha, tá certo? Aí, como é que você representaria? Representaria assim, ó. A igual... Ah, não, agora B, né? Vamos mudar o nome, não vamos usar o mesmo nome, não. Agora B.
x pertence aos reais, tal que x menor igual que b. Perfeito? Tem outra forma de fazer? Claro que tem, né? Veja aqui para cá, antes do A, mesmo que o A seja positivo, se ele for negativo, ótimo. Mas se ele for negativo, os menores que ele, chega um momento que chegam nos negativos. Aí como é que você escreve isso? Você escreve assim, ó. Menos infinito até o A. Tá certo? Aí nesse outro aqui, ó. Menos infinito até o A. Só que aqui inclui o A. Então tem o cochete, né? Agora é cochete. Perfeito? Então desta forma, né? Tá ok? Agora, para o outro lado, eu só vou colocar um exemplo. Dada a simplicidade, né? Agora eu quero me referir aos maiores que A. A esses que estão à direita do A. À direita do A, né? Aqui, ó, o que está pintado, são os maiores que o A. Perfeito? Aí como é que eu vou me referir a eles? É o conjunto C, X, pertencente aos reais, tal que... Ó, aqui eu fiz equivocadamente, né? Como é que é o A e eu coloco o B? Me perdoe aí, tá? Então, x estritamente maior que A. Por quê? São todos os valores à direita do A. Tá certo? Aí você vai dizer, mas como é que eu faço naquele modo que o senhor falou, desse outro aí com parênteses e o cochete? Da mesma forma, né? Ó. Veja que é a partir do A para a direita. Então, a partir do A para a direita, ó, A para a direita. À direita estão os positivos. Mesmo que o A seja negativo, chega um momento que chega nos positivos. Então, é mais infinito. Tá certo? E aqui, ó, como não inclui o A, se a bolinha fosse aqui fechada no A, aí seria o cochete mordendo o A aqui, né? Ó. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz. Tá bom? A gente representa conjunto na forma de intervalo, né? Por que dessa forma? Porque eu quero falar de produto cartesiano, não exatamente produto cartesiano, mas eu quero representar as funções nos gráficos. E como eu quero representar as funções nos gráficos, a ideia vai ser justamente essa, né? Tá certo? A ideia vai ser justamente essa, né? Olha só. Plano cartesiano. Imagina o seguinte, que você tome uma reta horizontal e uma reta vertical. Cria nela um padrão de medida. Tá certo? Essa setinha que eu estou colocando é para dizer para onde ela cresce. Tá certo? Só para isso, né? Cria nela um padrão de medida. Então, eu peguei duas retas perpendiculares, tá certo? E vou criar um padrão de medida. Ora, para criar um padrão de medida, eu tenho que ter um início, uma origem. Então, na interseção das duas, eu vou dizer que aqui é a origem, né? E o meu padrão vai ser esse aqui, ó. Aqui vai ser o 1. Né? Aí todos os números 1 terão esse tamanho. Então, ó, até aqui, o 2. E assim por diante, o 3, etc. A mesma coisa aqui, ó. Cria o padrão. 1, 2. Professor, esse seu padrão desse eixo vertical está diferente do horizontal. Isso tem problema? Claro que não. Você que está criando o padrão, tá certo? Aí, exatamente como nós fizemos antes, né? Ó, aqui para a esquerda, eu vou pegar os negativos, né? Ó, menos 1, menos 2, etc. Assim como para baixo aqui, ó. Aqui menos 1, menos 2, etc. Tá certo? Veja bem, eu tinha aqui a tela, que é o plano, inseri nela duas retas, que apesar do meu desenho não tê-las feito infinitas, suponha que elas são infinitas, crio um padrão de medida, e a partir desse padrão, eu identifico todos os planos da tela, ou seja, todos os planos desse plano, todos os pontos desse plano, tá certo? Como na tela do computador mesmo, né? É a mesma coisa, porque a tela do computador, o princípio é o mesmo, né? Mas imagina que aqui é a folha de papel. Aí eu estou fazendo isso, tá certo? Aí, ó, como é que eu represento cada ponto aqui, ó? Aí cada ponto aqui, para eu identificar e localizar ele exatamente, ó, eu verifico, passo uma linha nele paralela ao eixo vertical e uma outra passando no mesmo ponto paralela ao eixo horizontal. Tá certo? Tá ok? Aí, ó, os locais onde essas retas que eu tracei
que são paralelas ao eixo horizontal e vertical tocam respectivamente os eixos, né? Porque se é paralela a um, é perpendicular ao outro, né? Aí, nesse local, ó, eu meço a distância daqui até aqui, tá certo? E aí eu localizo, olha só, vou medir a distância, digamos, não sei quanto devo chamar de x. Aqui medir outra distância, não sei quanto devo chamar de y, né? Então, esse local aqui, ó, é o cara que está a x unidades da origem na horizontal e y unidades da origem na vertical. Perfeito? Tá certo? Tá ok? Então é assim que eu vou identificar todos os pontos do plano. E esse daqui, ó, como eu usei x para representar esse valor aqui do horizontal, eu vou chamar eixo dos x, ou, como eu estou falando de plano cartesiano, né, ó, no plano cartesiano é o eixo das abscissas, né? Acho que é assim que escreve. Não, aqui é C, abscissas. Perfeito? E esse aqui, ó, que é o eixo dos y, ou eixo das ordenadas. Perfeito? É assim que eu identifico cada ponto P do plano, né? Ó, com a coordenada x e y dele obtida exatamente dessa maneira, tá certo? O x vai poder ser positivo ou negativo, né? Ó, por exemplo, quando você dividir o plano por essas duas retas, você dividir o plano em 4 partes. 1, 2, 3 e 4. Cada parte dessa a gente chama de quadrante. Então, aqui, ó, é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá certo? Do jeito que eu coloquei os valores, no primeiro quadrante, qualquer ponto aqui do primeiro quadrante tem coordenadas tanto abscissa como ordenadas positivas. Já no segundo, não. As abscissas são negativas e as ordenadas positivas. No terceiro, ambas são negativas. E os do quarto, as abscissas são positivas e as ordenadas negativas. Assim você identifica onde está o ponto, né? Por exemplo, se eu disser assim, ó, onde está o ponto A de coordenadas menos 3 e 5? Aí você vê, ó, a ordenada, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Ah, já sei, isso aqui, ó, é segundo quadrante. Porque aqui, ó, é que o x é negativo e o y é positivo, né? Tá certo? Tá ok? Né? Então é dessa forma que você identifica os pontos, né? E assim, né? Como eu disse antes, os subconjuntos A e B aos quais eu vou definir as funções serão pedaços da reta. Então a gente vai representar esses pontos que nós obtivemos, né? Por que pontos? Porque eu vou associar cada x com um y, né? Tanto o x quanto o y são números reais. E aqui, ó, já está identificando. O x vai ser o cara da ordenada e o y vai ser o cara... Aliás, o x vai ser o cara da abscissa e o y vai ser o cara da ordenada. E assim eu vou identificar todos os pontos das funções. Perfeito? E daí vou desenhar o gráfico representativo da função, né? Aí aqui, ó, a gente ganha um outro conjunto. Qual o conjunto? Que eu vou chamar de g de f. F, se tratando daquela função que a gente definiu. Ó. O que é o g de f? É xy tais que o x pertence ao conjunto A e o y é igual a f de x que pertence ao conjunto B. Ó, não é qualquer y, só os y que são imagens de alguém do conjunto A. Ó. Quando você pega todos esses pontos, você forma esse conjunto, tá certo? Esse conjunto é chamado de gráfico da função, tá ok? Que você representa da forma de conjunto aqui dessa forma, né? Ó, g de f, ou você desenha aqui no plano cartesiano quando pegar todas essas duplas aqui, ó. Essas duplas ou pares, né? Porque são dois, né? São chamados de pares ordenados, porque o primeiro é sempre elemento do A e o segundo sempre elemento do B, né? Ou o primeiro é sempre do eixo das abscissas e o segundo é sempre a identificação da coordenada do eixo das ordenadas. Perfeito? Então vamos continuar lá com a ideia de função, né? Então tá aqui. Então aqui, ó, vai só repetir, ó. Né? Por que o nome é plano cartesiano lá? Não é? Porque quem criou foi o francês René Descartes, que viveu de 1596 até 1650. Né? Ele era militar francês, né? Mercenário, mais precisamente. Né? Lutava por qualquer exército que pagasse mais. Tá? Mas era matemático.
Tá ok? Então, exatamente como eu lhe disse, ó, onde o y vai ser o f de x. Tá ok? Tá? Então, ó, se você tiver alguma pergunta quanto a isso, tá certo? Você não esqueça, entre em contato pelo WhatsApp, ou lá pelo SIGA ou pelo e-mail, né? Então, olha só, na função, essa variável aqui, ó, é chamada de variável independente, né, o x, né? Porque não depende de ninguém, tá? É o cara do A, mas o y não. O y para existir depende da regra e justamente do x. Então, ele é variável dependente. Perfeito? Ok? Então, vamos lá. Olha aqui um exemplo, né? O gráfico da função y igual a 21,5 mais 0,685x. Ah, professor, como fez esse gráfico? Nós ainda não vimos, nós vamos ver, né? A gente vai ver exatamente como a gente obtém os gráficos das funções. A gente já viu a ideia de como faz, a ideia genérica, mas a gente não viu nenhum exemplo. Mas a gente vai ver. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Tá aqui, olha só. Agora imagina o seguinte, que eu peguei o plano cartesiano e desenhei uma linha nele e disse que era o gráfico. Aí como é que eu sei que esse gráfico vai representar ou não o gráfico de uma função? Aí você traça nele uma linha vertical. Se ela tocar só em um ponto do gráfico, então provavelmente esse gráfico representa uma função. Tá certo? Agora, se você traçar uma linha vertical e tocar em mais de um ponto do gráfico, como na circunferência, isso não se trata do desenho do gráfico de uma função. É o gráfico de uma equação, mais precisamente, que a gente vai ver mais tarde também. Tá certo? Então, vamos lá, olha aí. Ó, esse aqui não é o gráfico de uma função, por quê? Ó? Porque tem essa linha aqui, né? Ó. Se eu traçar uma linha vertical, toca em todos os pontos. Aí não é uma função. Tá certo? Ah, professor, mas o lado ela, mas tem que ser para quaisquer pontos, para qualquer parte do gráfico, entendeu? Não, aqui também, ó, não é uma função. Se traçar uma linha vertical aqui, vai tocar em 2 pontos dessa parábola desenhada desta forma, né? Ó. Tá ok? Aí aqui, ó, exemplos de funções, né? Ó. Vamos lá, exemplos de funções, né? Ó. Tá certo? Vamos lá. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Né? Ó. A função, né? Algumas pessoas dizem o seguinte, que o tamanho do pescoço tem a ver com o tamanho da cintura, né? Não sei se vocês já viram falar isso. Eu já vi a minha avó, ela ia comprar roupa para ela, e quando ela ia comprar a calça, né, a saia, ela pegava o cós da saia, né, e media aqui no pescoço, né? Virado em 2 mesmo, media. Se desse certinho, então ela sabia que cabia certinho nela, né? Então isso aí seria uma ideia de função, né? Ó? Uma ideia bastante empírica, né? Ó. Uma outra é essa aqui, ó. Tá certo? O solado, né? O tamanho do seu sapato associado a esse C aqui, ó. Tá certo? Onde esse C, tá ok? Esse C é o comprimento da mão, tá certo? O comprimento da mão, da palma da mão, né? Aí você usa essa fórmula e acha o tamanho do seu calçado. Perfeito? Olha só. É uma função. Perfeito? Olha aqui. Outra aqui, ó. O tamanho do anel, né? O tamanho do anel do dedo. Olha só como é que é obtido. A função é essa, ó. 10C menos 40. Tá certo? É 10C menos 40. Tá ok? Então vamos continuar. Ó. Aqui tem outros exemplos, né? Que você vai ver com mais cuidado depois, né? Ó, por exemplo, Centro Antropométrico estará em Uberlândia, né? Estudo estimulará novas medidas de corte para a indústria da moda. Tá certo? Né? Funções dão esses resultados, tá certo? Não. Tá ok? Ó. Pesquisadores mapeiam medidas do corpo dos brasileiros. De novo, nós temos funções para representar essas coisas aqui. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho várias ideias. Olha aqui uma outra, né? Ó. Nessa função aqui, ó, a gente vai relacionar tempo com distância, não é? Olha só. Tá certo? Olha aí. Um carro se movimenta e no instante inicial ele está na posição 20 metros. Após o segundo, ele está na posição 30 metros. Após mais um segundo, né? No instante 2 segundos, ele está na posição 40 e assim por diante, né? Ó. Tá certo? Com essas informações, eu posso criar uma função que associa o tempo com a distância que o carro está percorrendo, né? Olha só, a cada segundo ele está percorrendo 10 metros, né? Que função a gente poderia pensar para isso daqui, ó? Fácil, né? Ó, bastante simples, né? Seria a seguinte função, olha só. Olha só, seria
a seguinte função. Deixa eu só copiar aqui isso daqui, para a gente abrir a próxima página. Tá certo? Seria a seguinte função, olha só. Então, nós vimos o seguinte, que no instante t0, chamar de exemplo 1. No instante t0, o carro estava na posição, né, ó, vamos chamar de D, né, de distância, 20 metros. No instante t1, ele estava na posição, após um segundo, ele estava na posição 30 metros. Ó, no instante t2, olha só, ele estava na posição 40 metros. Eu posso pensar aqui, ó, esse como elementos do conjunto A e esses como elemento do conjunto B. Ó, veja que tudo está contido em R. Lembra que eu falei que eu queria conjuntos contidos em R? Tá certo? E fazer uma lei que associa um ao outro, né? Ó, tá certo? Olha só, eu posso pensar assim, ó, tá certo? Eu estou pensando assim, ó, que pela função que eu estou chamando de D, a imagem do 0 é 20. A imagem do 1 é 30. A imagem do 2 é 40. Como é que eu faço isso? Para cada segundo, andou 10 metros a partir do 20. Ah, então vou fazer assim, professor, já sei. Vou fazer assim, ó. D de T, né, que é a distância, é igual a 20 mais 10T. Olha como é 10T. Né? Vamos ver se vai dar certo? Quem é o D? O D0. Seria 20, mas agora o T é 0, então vai dar 20. D1 é igual a 20 mais 10 vezes, agora o tempo é 1, 30. Olha só como deu certinho. E a mesma coisa vai dar para o 40, né? Porque aqui foi mais 10 e aqui mais 20. Então, o T está multiplicando quantas vezes está aumentando aqui a partir do 20 de 10 em 10, né? Então, isso aqui já é uma regra, uma lei, né? Então, eu tenho uma função, tá ok? Que dá a distância em cada instante que o carro está se movimentando. Tá ok? Vamos passar para o próximo. Então, seria esta a função. Tá ok? Então, é isso que a gente tem para a função de hoje, né? Na próxima aula, a gente vai ver os tipos de funções que existem detalhadamente, tá certo? Eu acho que essa ideia de função é boa. Então, paramos aqui a nossa aula de hoje.